Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja lá que horas forem aí onde você está assistindo agora. Antes de tudo, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma só. Mas preciso que você responda de verdade. Não para mim, mas para você mesmo. Você está bem? De verdade? Não o bem que a gente fala no corredor do trabalho. Não o "tô ótimo" que a gente posta no Stories. Não o sorriso automático que coloca no rosto toda manhã antes de sair de casa. Mas o bem lá dentro. Aquela parte que você não mostra para ninguém. Aquele espaço que você fecha quando chega em casa e finalmente fica sozinho com seus pensamentos. Porque tem algo que você está carregando. Eu sei que tem. Talvez seja uma preocupação financeira que não te deixa dormir. Aquele número de conta que aparece toda vez que você fecha os olhos. Aquela dívida que parece não ter fim. Talvez seja um relacionamento, um casamento que está rachando, uma amizade que virou inimizade, um filho que se afastou e você não sabe mais como chegar nele. Talvez seja uma doença, um diagnóstico que chegou sem aviso e virou tudo de cabeça para baixo. Uma dor crônica que ninguém mais consegue ver, mas que você sente todo dia. Talvez seja uma espera que já durou tempo demais. Aquela promessa que Deus te deu há anos e que parece não vir. Aquela porta que você bate e parece que ninguém abre. Talvez seja um luto. Não necessariamente a morte de alguém, mas a morte de um sonho, de um projeto, de uma versão sua que você imaginava que ia existir e não existiu. Ou talvez seja tudo isso junto e você nem consegue mais separar um peso do outro, porque tudo se misturou numa angústia só. Você sentiu alguma coisa quando eu falei isso, né? É porque Deus te trouxe até aqui exatamente por causa disso. Não foi coincidência, não foi o algoritmo, não foi sorte. Foi o Pai te chamando pelo nome para um momento de encontro, porque Ele sabe, Ele viu, Ele ouviu e Ele está agindo. E antes de a gente entrar na oração, eu preciso que você entenda uma verdade que pode mudar tudo para você hoje. Deus não está distraído com a sua situação. Ele está cuidando ativamente daquilo que tira a sua paz. Ele não virou o rosto. Ele não foi cuidar de outras pessoas e esqueceu de você. Ele não está te testando com crueldade. Ele está trabalhando nos bastidores, nos detalhes, nas coisas que você ainda não consegue ver. Deixa eu ler uma palavra antes de a gente entrar na oração. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Para um segundo aqui. Lê de novo esse versículo mentalmente. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, Paulo não disse, resolva tudo primeiro, depois fique em paz. Ele disse, apresente a Deus, e a paz vai guardar o seu coração. A paz não vem depois do milagre. A paz é o primeiro sinal de que Deus já entrou no caso. E esse guardar, no grego, phroureo, é uma palavra militar. Significa montar guarda, vigiar, proteger com sentinelas. Deus coloca a paz dele como um guarda armado na porta do seu coração. Nada passa sem o consentimento dele. Então sim, a situação pode ainda estar lá. O problema pode ainda existir amanhã quando você acordar, mas você não vai enfrentar ele do mesmo jeito, porque a paz de Deus vai estar de guarda no seu interior. Antes de orar, eu quero te pedir 3 coisas. Só 3. Primeira, se você estiver em movimento, se estiver no carro, no transporte, caminhando, tenta chegar num lugar onde você possa parar, mesmo que seja por alguns minutos. Segunda, se você estiver deitado, senta. Se você estiver sentado, tenta colocar os 2 pés no chão, firme, estável, sentindo o chão embaixo de você. Terceira, fecha os olhos, por um instante, e respira. Agora, com os olhos ainda fechados, eu quero que você faça uma coisa. Mentalmente,
sem forçar, sem se preocupar em fazer certo. Pega aquilo que está te tirando a paz. Pode ser uma coisa só, pode ser várias, pode ser uma sensação que você nem sabe nomear. E imagina colocando nos pés de Jesus. Não para fingir que não existe, não para ignorar o problema, mas para reconhecer que você não foi feito para carregar esse peso sozinho. Agora abre os olhos. Sabe o que é lindo nesse ato simples? Você acabou de exercer fé. Não precisou entender tudo. Não precisou ter certeza de que Deus vai fazer do jeito que você quer. Você só entregou. E esse movimento de entrega, já é o começo da cura. Davi fez isso. Ele escreveu no Salmo 55:22. Lança sobre o Senhor o teu fardo e Ele te sustentará. Não é lança e Ele vai resolver tudo na sua hora. É Ele te sustentará. Ele vai te segurar enquanto a situação se resolve. Há uma diferença entre Deus te livrar da tempestade e Deus te sustentar dentro da tempestade. Às vezes, Ele faz os dois, mas em todos os casos, Ele sustenta. Você está pronto para orar? Então vem comigo. Coloca uma mão no coração se quiser e abre esse espaço para Deus falar com você. Pai do céu, nós estamos aqui. Juntos, de lugares diferentes, de situações diferentes, com histórias diferentes, mas unidos por uma mesma necessidade, a Tua presença. Senhor, antes de qualquer pedido, antes de qualquer clamor, nós simplesmente reconhecemos que o Senhor é Deus, que o Senhor não precisa de nosso consentimento para agir, que o Senhor já estava se movendo antes de a gente abrir a boca, e que é por amor, só por amor, que o Senhor se inclina para ouvir a nossa voz. Então, Pai, nos recebe com tudo que a gente é, com tudo que a gente ainda não é, com nossas contradições, com nossas dúvidas, com nosso cansaço, com nossa fé, mesmo que esteja pequena, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. A Tua palavra diz que o Senhor não despreza o coração contrito. Então aqui estamos, com os corações nas mãos, pedindo que o Senhor faça o que só o Senhor sabe fazer. Espírito Santo, seja bem-vindo agora, não como um conceito teológico, não como uma doutrina, mas como pessoa, como o Consolador que Jesus prometeu, como aquele que geme por nós com gemidos inexprimíveis quando a gente nem sabe mais como orar. Então ora por nós, intercede e deixa a Tua paz descer como chuva sobre quem está sedento aqui. Senhor, eu começo orando pela mente, porque tem gente aqui que está travada nos pensamentos. Tem mentes que não param, que ficam girando em torno do mesmo problema, como num loop que não tem botão de desligar. São os ICs que chegam às 3 da manhã. E se não melhorar? E se não der certo? E se o pior acontecer? E se eu nunca sair disso? Senhor, eu queimo agora, em nome de Jesus, todo o espírito de ansiedade que tem operado na mente e na imaginação de quem está aqui. A Tua palavra diz em 2 Timóteo 1:7 que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio mental. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio mental. 2 Timóteo 1:7. Equilíbrio mental. Isso é saúde emocional e ela vem de Deus. Então eu decreto, a mente de quem está aqui está sendo renovada agora. Os pensamentos que não vêm de Deus, os pensamentos de derrota, de morte, de fracasso, de abandono, estão perdendo força. Estão sendo substituídos, porque a palavra de Deus é mais forte que qualquer pensamento. Senhor, que aquele loop quebre agora, que o ciclo vicioso de ansiedade que rouba o sono, que paralisa, que drena toda a energia, seja interrompido agora pelo Teu Espírito, e que a paz que excede o entendimento, que não depende de circunstância, que não precisa fazer sentido, desça agora sobre cada pessoa aqui. Se você está sentindo algo agora, um calor no peito, uma leveza, uma vontade de chorar, não segura, deixa. É o Espírito Santo respondendo. Ele está presente, Ele está tocando.
Pai, agora eu elevo a voz por quem está sofrendo financeiramente. Tem pessoas aqui que estão com medo de abrir o extrato bancário, que estão recebendo ligações que não atendem porque sabem quem é, que estão se perguntando como vão pagar o aluguel no fim do mês, que estão com vergonha porque a dívida virou segredo. Senhor, o Senhor vê, o Senhor sabe o número da conta, o Senhor sabe a data de vencimento, e o Senhor é Jeová Jiré, o Deus que provê. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus, suprirá todas as vossas necessidades. Filipenses 4:19. Não algumas, não as principais, todas. Senhor, eu decreto provisão sobrenatural sobre as finanças de quem está aqui. Decreto portas abertas que nenhum homem pode fechar. Oportunidades de emprego, de negócio, de renda que só podem vir da mão de Deus. Decreto favor com pessoas. Decreto que o Senhor vai mover corações de chefes, de clientes, de familiares, de quem o Senhor precisar para suprir essa necessidade. E decreto que a vergonha está sendo quebrada agora, que quem está carregando dívida com peso de pecado vai entender que isso não define identidade, que o Senhor não ama menos quem está devendo e que o mesmo Deus que supriu os 5.000 com 5 pães ainda faz milagres de multiplicação hoje. A falta vai ser substituída pela abundância, no tempo de Deus, que é perfeito. E enquanto o milagre não chega na conta, que a paz de Deus guarde o coração de quem espera. Agora eu oro por quem está enfrentando batalha na saúde. Pode ser um diagnóstico que mudou tudo. Pode ser uma dor que ninguém consegue explicar. Pode ser um tratamento longo, cansativo, que já tirou tantas energias. Pode ser o medo de um resultado que ainda não saiu. Pode ser alguém da família que você ama e que está lutando por saúde. Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor criou o corpo humano, cada célula, cada tecido, cada órgão. E o que o Senhor criou, o Senhor pode restaurar. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53:5. Pelas feridas de Jesus. Essa palavra é irrevogável. Ela foi comprada com sangue. E ela não vai voltar vazia. Então eu declaro cura, total, progressiva, sobrenatural, sobre o corpo de quem está aqui. Decreto que o Espírito Santo está passando agora por cada sistema do corpo, renovando, restaurando, regenerando o que foi corrompido pela doença. Oro pelos médicos que estão acompanhando o tratamento, que o Senhor guie as mãos, ilumine o entendimento, dê sabedoria e revelação diagnóstica que vai além do que a ciência alcança. Oro pelos exames, que os resultados tragam clareza, que o que for necessário seja encontrado, que o que foi dado como impossível seja revertido. E para quem está no processo, que é longo, que é difícil, que às vezes parece que não tem fim, Senhor, que a paz de Deus guarde o coração, que eles não andem pelo que veem nos exames, mas pelo que creem na palavra, que o corpo obedeça à fé. Pai, agora eu oro por quem está sofrendo em seus relacionamentos. Tem casamentos aqui que estão em crise, casamentos que começaram com amor e foram corroídos por mágoas acumuladas, por conversas que não aconteceram, por silêncios que viraram muros. Tem famílias fragmentadas, irmãos que não se falam, pais e filhos que perderam o fio da conversa, gerações separadas por feridas que ninguém quis curar primeiro. Senhor, o Senhor é o Deus da reconciliação. O Senhor quebrou o muro de separação e esse mesmo poder está disponível para restaurar relacionamentos que o mundo chama de irrecuperáveis. Ele tornará o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4:6. Senhor, eu oro por esse coração de pai voltando para o filho, esse coração de filho voltando para o pai. Essa reconexão que o Senhor prometeu, eu decreto que ela está acontecendo, que ela está a caminho. Oro por casamentos,
Que o que foi destruído pela mágoa seja reconstruído pelo perdão. Que o Senhor toque os dois lados ao mesmo tempo, porque só o Senhor consegue fazer isso simultaneamente. Oro pelo cônjuge que está sozinho na luta pelo casamento, que não desistiu, que ainda crê. Senhor, honra essa fé. Age primeiro naquele que ainda não está disposto. Amolece o coração duro. Remove o orgulho que está bloqueando a restauração. E para quem passou por uma perda relacional, seja por divórcio, por morte, por afastamento, Senhor, sê o consolador que só o Senhor sabe ser. Que o amor de Deus preencha cada espaço vazio que outro amor deixou. Que a solidão seja transformada em comunhão com o Pai. Senhor, agora eu oro por quem está esperando. Tem pessoas aqui que estão esperando há muito tempo. Um filho que Deus prometeu e não chegou. Um chamado que foi revelado, mas ainda não se cumpriu. Um ministério que foi profetizado e ainda parece distante. Uma cura que foi decretada e ainda não se manifestou. Um amor que o Senhor prometeu e ainda não apareceu. E a espera está doendo. Porque é diferente esperar quando você não sabe o que vai chegar. Mas quando Deus fez uma promessa e a promessa não veio, a espera vira um peso diferente. Ela questiona a fé, ela questiona a voz de Deus, ela questiona se você ouviu certo. Senhor, eu falo sobre essa ferida agora. A visão ainda é para o tempo marcado e se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-a, porque certamente virá e não tardará. Abacuque 2:3. Certamente virá, não talvez. Não se você merecer, certamente. A demora não é um não, a demora é preparação. É que Deus está construindo a estrutura que vai sustentar o cumprimento da promessa, e essa estrutura precisa de tempo para ficar sólida. Senhor, eu decreto que a promessa está intacta, que o Senhor falou ainda vale, que o atraso não cancelou o decreto e que o Senhor está providenciando no tempo certo, não no nosso tempo, mas no teu, que é perfeito. E enquanto a espera continua, Senhor, que a tua paz ocupe o lugar da ansiedade, que a certeza da fidelidade de Deus ocupe o lugar da dúvida, que quem está esperando não desista a um passo do cumprimento. Não desiste, está chegando. Senhor, agora eu oro por quem está no limite. Tem pessoas assistindo esse vídeo que estão chegando num ponto de quebra, que já não tem mais força para lutar, que estão se perguntando se vale a pena continuar tentando, que estão exaustos de uma forma que vai além do cansaço físico. É um cansaço de alma. Pai, o Senhor viu Elias embaixo da árvore, pedindo para morrer. O profeta mais poderoso de sua geração, deitado no chão, dando tudo como perdido. E o que o Senhor fez? Não o repreendeu, não o julgou. Mandou um anjo com comida e disse: levanta e come, porque o caminho é longo demais para você. Mas o anjo do Senhor voltou uma segunda vez, tocou-o e disse: levanta e come, porque a jornada é longa demais para as tuas forças. 1 Reis 19:7. Senhor, faz isso agora com quem está no limite. Manda teu anjo, toca quem está deitado na exaustão. Diz que o caminho ainda não acabou, que tem mais à frente, que o Senhor não terminou a história ainda. E se houver alguém aqui pensando em desistir de maneira mais definitiva, Senhor, interrompe esse pensamento agora. Sê a voz que fala mais alto que o desespero. Faz essa pessoa sentir que não está sozinha, que é amada, que a vida tem valor, que há saída. E eu peço em nome de Jesus que quem estiver nesse lugar procure ajuda. Um pastor, um psicólogo, o CVV, alguém de confiança. Você não precisa aguentar sozinho. Deus colocou pessoas na sua vida justamente para isso. Senhor, agora eu convido cada pessoa que está aqui a fazer um ato voluntário de entrega. Não porque tudo está resolvido, mas porque o Senhor é maior do que tudo que não está resolvido. Não porque entendemos tudo, mas porque confiamos em quem entende o que a gente não consegue entender. Não porque a dor passou, mas porque a presença de Deus é maior do que qualquer dor. Pai, eu e
cada pessoa que está orando comigo agora, escolhemos confiar no Senhor com aquilo que mais nos tira a paz. Essa situação que eu fico rodando na cabeça está nas tuas mãos, Pai. Essa pessoa que eu não consigo de jeito nenhum mudar está nas tuas mãos, Pai. Esse diagnóstico que me assustou está nas tuas mãos, Pai. Essa dívida que parece impossível está nas tuas mãos, Pai. Essa promessa que eu ainda espero está nas tuas mãos, Pai. Esse coração partido que não sei como curar está nas tuas mãos, Pai. Esse medo que não consigo nomear está nas tuas mãos, Pai. E eu declaro com fé, mesmo que a fé esteja tremendo, as tuas mãos são capazes, são fortes, são fiéis. Nunca largaram ninguém que veio a ti. 15 a 20 segundos. Deixa o silêncio ser a oração. Respira, olha para a câmera com calma. Obrigado, Pai. A gente confia em ti. Amém. Agora eu quero que você repita em voz alta comigo. Não importa onde você está, pode falar baixinho se precisar, mas fala, porque a fé vem pelo ouvir. E quando você se ouve declarar a palavra de Deus, algo muda no seu espírito. Pronto? Repete comigo. Eu creio que Deus está cuidando da minha situação agora mesmo. Deus não está distraído. Deus não esqueceu de mim. Deus está agindo. Eu recebo agora a paz que excede todo o entendimento. O que me tira a paz está nas mãos de Deus, e as mãos de Deus são capazes. Deus é fiel. Ele não começou algo na minha vida para abandonar no meio. Eu não vou desistir. Deus está trabalhando mesmo quando eu não consigo ver. A minha paz não depende das circunstâncias. Ela vem de Deus e é inabalável. Eu sou guardado, sou amado, sou cuidado pelo Deus do universo. E agora uma última. Fala com tudo que você tem. Obrigado, Pai. Eu confio em ti. Antes de eu deixar você ir, eu preciso te dizer uma coisa. Você não veio até aqui por acidente. Eu sei que pode parecer uma frase bonita, mas é teologia pura. O Salmo 139 diz que todos os seus dias foram escritos no livro de Deus antes que um deles existisse. O que significa que esse momento, exatamente esse, aqui, hoje, estava no plano do Pai desde antes de você nascer. Deus te trouxe até essa oração porque Ele queria te encontrar aqui, porque Ele tinha algo para te dizer nesse momento específico da sua vida. E o que Ele quer te dizer é simples. Eu vi, eu ouvi e eu estou cuidando. Agora, você vai fechar esse vídeo e a situação pode estar exatamente igual. O problema ainda vai estar lá. A dívida ainda vai existir. O relacionamento ainda vai estar difícil. A dor ainda pode estar presente, mas você vai ser diferente. Porque paz não é a ausência de problemas. Paz é a certeza de que você não enfrenta os problemas sozinho. Paz é saber que existe um que é maior do que qualquer coisa que você está enfrentando e que Ele escolheu voluntariamente estar do seu lado. Vai com isso, carrega essa certeza, carrega o fato de que o Deus que abriu o mar vermelho, que ressuscitou Lázaro, que falou e o universo existiu, esse mesmo Deus está de olho na sua vida, está se importando com os seus detalhes, está trabalhando nos bastidores de um jeito que você não consegue ver ainda, mas vai ver. Não tira o olho dele, e ele não vai tirar o olho de você. Se essa oração tocou você de alguma forma, me conta nos comentários. Não precisa escrever muito. Pode ser só uma palavra da paz, recebido, obrigado, amém. Eu leio cada comentário, e cada comentário vira oração também. Se você conhece alguém que está passando por uma situação difícil, alguém que está sofrendo, que está no limite, que precisa ouvir que Deus cuida, compartilha esse vídeo com essa pessoa agora. Não amanhã, agora. Você pode ser a resposta de oração de alguém só de apertar um botão. Porque às vezes Deus usa pessoas para cuidar de outras pessoas. E talvez você seja o instrumento que Deus escolheu hoje. Te amo com o amor de Cristo. Cuida de você. E a gente se vê na próxima oração. Amém.